A gente vai falar agora sobre cirurgia ortognática. O nome é complicado e o resultado é surpreendente. O Felipe Ciani conversou com duas pessoas, o Max e a Rúbia. As duas fizeram, ou os dois, né, fizeram essa cirurgia e ganharam um novo rosto, uma nova vida. Vamos ver. Até uns meses atrás, nunca que o Max ia acordar todo acelerado desse jeito. Doido de vontade de sair de casa, até parece. Não era uma pessoa que gostava muito das manhãs. Tinha problemas com as manhãs. Hoje em dia, em compensação, ele ama. Meninão levanta ligado no 220. Acordo disposto, durante o dia tô descansado. Antes não era assim. Antes não era assim. Antes dele fazer uma certa cirurgia, foi por causa dela que ele começou a dormir igual o urso no inverno e se arrumar para a faculdade em minutos. É que hoje até respirar ele respira melhor. Mas não, a cirurgia não foi no nariz, foi mais para baixo. Isso, no queixo. Digamos que antes ele tava mais para Cássio, o goleiro do Corinthians. De repente, virou quase o Alexandre Pato. Ah, moleque. Pessoas que me conhecem olhando e falam, não é possível, não é possível. É outra pessoa. Outra pessoa. Mas vou te contar que essa tal cirurgia aí não foi simples não, viu? Jogaram meu queixo para trás, né, minha mandíbula para trás, para corrigir o prognatismo. Alinharam a parte de cima com a parte de baixo para encaixar a mordida certinho e aí prenderam no lugar. Uma coisa era o Max, que tinha o queixo muito pra frente e precisou colocar pra trás. Outra coisa bem diferente é a Rúbia, que tinha o queixo muito pra trás e precisou colocar pra frente. Exatamente. Teve que fazer uma cirurgia também. Isso eu fiz em janeiro, agora tá bem recente. Passou a respirar melhor também? Respirar, comer, esteticamente outra vida. Comer é outra coisa agora. Sim. Vamos ver o que mudou na alimentação dela então, vamos lá. Pratos prontos. O meu igualzinho ao dela. O que é mais fácil para você comer? Como é que você começa esse prato por ordem de facilidade na mastigação depois da cirurgia? Então, no começo era só pastoso, agora eu já tô me arriscando, né, mais, praticamente já tô comendo tudo. Então vamos começar esse teste de leve. Batata assada e arroz. Tranquilo. Tranquilo. Tá, um pouquinho mais difícil então. Carne cozida. Eu consigo comer, só que dá mais trabalho, então às vezes cansa. Bora subir ainda um pouco mais esse nível de dificuldade. E agora a gente vai pra farofa com bacon e amendoim. Já é mais consistente. Exatamente. Sabe qual é o problema maior? É que por causa da cirurgia, por enquanto ela ainda não voltou a ter sensibilidade nos dentes. Não sei o tamanho da força, então eu mastigo mais devagar, mas eu vou, normal. Ah, mas agora eu quero ver. E esse milho grandão aí, super crocante, ó, ouve o barulho. Esse é bem crocante. Bem difícil. Esse é complicado. Canto um pouco mais. Então agora nesse momento eu tô evitando pegar coisas desse espessura. Então esse milho aqui você já não vai repetir da próxima vez. Não. Mas sabe uma coisa que atualmente ela não se cansa de repetir? Esse batonzão vermelho aí. Não achava que combinava agora. Outra vida. Comprou vários desses. Comprei vários. Rosa, choque. Quando eu olho no espelho vale a pena e eu até esqueço tudo que eu passei. Você fala, ah, não, valeu cada segundo. É, pelo jeito vale mesmo. Tá na cara dela e do Max. Mudou muito, né? Tem pergunta da internet sobre esse assunto. Pessoas estão querendo fazer a cirurgia. A Samara de Mogi das Cruzes. Estou com medo de fazer a cirurgia porque ouvi falar que é sofrido. É verdade? Bom, pelo que a gente viu da Rúbia, faz mais de 3 meses que ela já fez a cirurgia, porque ela disse que fez em janeiro. E mesmo assim, algumas coisas ela ainda está com dificuldade de comer, né? Uma recuperação demorada. A Rúbia tinha a musculatura adaptada à condição pregressa dela durante anos. Então, ela operou há pouco tempo, então a musculatura tem que se readaptar. Existe uma ajuda fonoterápica, fisioterápica, que faz com que se resolva esse problema a um relativamente curto prazo. No caso do medo dessa nossa pergunta, né? Não procure informações apenas vendo vídeos na internet, busca em sites, porque ali a informação não é filtrada. Procure um cirurgião, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, converse, tire todas essas dúvidas. Não é uma cirurgia de urgência, ela passa um preparo de 1 ano e meio, e aí você vai conseguir realmente saber a realidade. A cirurgia feita com uma boa prática, com um bom especialista na área, ela, como toda cirurgia, tem um pós-operatório, que dá para ser contornado
E o mais interessante, todos os pacientes que fizeram, depois de algum tempo você pergunta se faria de novo. Fariam e ainda fazem campanha. É verdade. Façam sim, porque vale muito a pena. Entusiastas, né? Super entusiastas. Qual a idade certa para fazer essa cirurgia? Tem uma idade? O ideal é que se faça essa cirurgia quando se encerra o período de crescimento, né? Porque você está operando um paciente que você vai mudar a relação entre a maxila e a mandíbula dele. Depois da adolescência? E que você tem que esperar encerrar o período de crescimento facial. Então, o final da adolescência nas mulheres e a idade adulta plena nos homens. Então, o ideal, acima de 17, 18 anos, você começar a planejar para fazer a interseção cirúrgica. Vamos dar uma olhadinha de novo no antes e depois do Max aqui? Olha só a diferença, fez muita diferença mesmo, né? E só para a gente entender um pouco como é que foi a cirurgia dele, a gente tem um videozinho que mostra aqui uma parte da cirurgia do Max. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Gostaria que vocês explicassem, então. Olha só, ele tinha queixo de menos. Não, demais, né? Ao contrário, demais. E aí cortou. Uma parte da cirurgia, que é a parte final da cirurgia, a gente reposiciona o mento, o queixo do paciente, na posição ideal do ponto de vista funcional, inclusive para a musculatura que fica do pescoço, etc. E aí ele... Mas na cirurgia, tanto do Max quanto da Ruby, na grande maioria das cirurgias ortognáticas, você tem que mexer na parte de cima, na maxila toda, reposicionar essa maxila e na parte de baixo mexer na mandíbula como um todo também. Entendi. Vamos ver a Ruby, então, só pra gente ter uma outra ideia aqui. A Ruby, assim, tinha queixo de menos, olha lá. Se vocês observarem, por exemplo, o nariz da Rúbia, não foi feita nenhuma cirurgia de nariz na Rúbia que vai ser feita posteriormente. Ela quer fazer. Essa paciente procurou primeiro um cirurgião plástico para que ele fizesse cirurgia, a rinoceptoplastia nela. Ele é um cirurgião bastante competente, me encaminhou essa paciente para que ela fosse ao cirurgião para fazer a cirurgia ortognática antes da cirurgia nasal. Porque quando você mexe na posição da maxila, você posiciona a maxila num ponto melhor, consequentemente o nariz fica mais... Já muda um pouco, mais bem posicionado na estrutura facial, fica mais harmônico. E agora a cirurgia nasal vai ser uma cirurgia para corrigir realmente a diferença que ficou do nariz. Se ela ainda quiser, né? Se ela ainda quiser. E a mandíbula... Vamos ver o vídeo dela, então, Isso, só para a gente entender aqui o que foi feito, então. E a mandíbula vem para frente como um todo. Aí a gente está mostrando só uma parte que é o avanço somente do mento dessa paciente. Mas toda a mandíbula vem para frente. É feito um corte aqui na região posterior, não dá para ver lá, né? É feito um corte na região posterior e a mandíbula avança com os dentes para frente. Todo mundo fica com esse ferrinho? O que é isso? Esses cortes que são feitos no tecido ósseo são cortes que depois têm que ser fixados através de algum tipo de artefato. O que nós usamos hoje são placas e parafusos de titânio, que são específicos para face, são colocados para estabilizar essas osteotomias, esses cortes no osso, e lá eles ficam por um período indeterminado. 60, 90 dias depois da cirurgia, eles não têm mais função de estabilidade. Entendi. O osso já cicatrizou e, teoricamente, eles não são mais necessários. Mas a gente não os remove se não houver necessidade. Se o paciente começar a sentir algum desconforto, algum processo inflamatório, pode pensar na remoção específica de determinado modelo. Mas, na grande maioria, fica. Mais pergunta do nosso auditório virtual, do Matheus. O SUS cobre a cirurgia ortognática? Matheus, o Sistema Único de Saúde tem centros especializados para esse tipo de cirurgia. Vale lembrar que essa cirurgia é feita em conjunto com o acompanhamento de um ortodontista, que é o especialista que alinha os dentes para a cirurgia. Então, nós temos algumas dificuldades, não são todos os serviços. Em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, todas as capitais possuem ao menos um serviço do SUS ou um serviço universitário em convênio com o SUS. Então, é importante que, mesmo no SUS, você consegue realizar. Claro que... E a gente está vendo, claro, que muda muito a face, a estética, mas não é uma cirurgia estética, né? Ela traz consequências para a mastigação, né? Até da alimentação da própria pessoa. Ela é uma cirurgia estético-funcional. O nome certo é esse. Então, o plano de saúde cobre? O plano de saúde está no rol de procedimentos de obrigatoriedade de cobertura. Tá? Então, na verdade, você está alterando o padrão de mastigação, respiração, deglutição. São pacientes que se beneficiam muito disso com a cirurgia. E o plano de saúde tem obrigatoriedade de cobertura, sim. Agora, falando um pouquinho dessa questão do estresse que pode causar tanto problemas na TM quanto no bruxismo. Uma pessoa que tenha esse sintoma ou que tenha essas dores, pode se beneficiar, por exemplo, de atividade física? Para poder relaxar?
Como uma eu válvula acho de escape? Se você conseguir, tudo que você conseguir fazer para controlar o seu processo psicossomático, né, para controlar seu estresse, a sua ansiedade, e se o exercício for a sua válvula de escape, sempre a gente sempre libera endorfina, se sente melhor, mais aliviado. Então, aí, sem dúvida nenhuma, você consegue controlar melhor a sua tensão. Mas não é o único modelo para isso. Eu acho que a melhor forma de você controlar essas disfunções temporomandibulares, etc., é tratando a causa de forma mais específica. Então, por exemplo, melhorando a sua oclusão, muitos pacientes que têm deformidade dentofacial, que são candidatos à cirurgia ortognática, eles têm também os diagnósticos de ATM, porque a má oclusão é uma das causas importantes que leva à disfunção temporomandibular, assim como o estresse, assim como a ansiedade, o bruxismo. É uma doença multifatorial. Né? Então, atacando a causa, acho que é mais inteligente. Ataca a causa, mas também pode procurar uma válvula de escape. Mas é fundamental, para que durante o tratamento você consiga paliativos que tirem você da dor, da crise, do desconforto. Sabe qual foi a válvula de escape que o Rodrigo, nosso participante da Dieta Nostra, foi buscar para poder se distrair um pouco da dieta que anda complicada? Ele foi tentar dançar. Vamos ver como foi. Quando o Rodrigo tinha 18 anos... Ele era magrinho, magrinho. E dançava, sabe o quê? O quê? Axé. Opa! Depois ele casou. Engordou. E aí parou de dançar. Agora ele quer aprender a dançar... Forró. Vamos ver o que vai dar. Vai dar, Rodrigo. Relaxa. Vai, relaxa, sempre dá. É uma moleza. Moleza? Em cima e cuidado, né? Agora ficou difícil. Agora dança com o par. Pega a Jennifer, Rodrigo. Bora! Vamos dançar. Troca de parceira. Só quero a pisadinha, o avião tá estourado. Dá pra perder umas calorias que você nem percebe, né? Tudo certo na aula. Vamos pra balada? Vamos. Eu decorei, eu acho, os passos, mas ainda falta muito molejo, muita coisa que eu não... Só com o tempo, só dançando mais. Falta prática. Você já aprendeu muita coisa. Eu tenho um passinho novo já, vai. É bom, né? É gostoso. Faz bem. Ele se diverte. Perde calorias. Mas tem uma motivação secreta pra ele aprender a dançar. Me enganou e foi pra lá. Vamos aprender pra ela dançar comigo, não dançar com mais ninguém. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. E o Rodrigo já disse também que ele quer desafiar o Fernando Rocha para dançar forró com ele. Depois que o Fernando voltar de férias, você pode fazer esse desafio, tá, Rodrigo? Olha só, vamos só retomar aqui sinais de alerta da ATM 1 a 1 para você procurar um especialista se você tiver estalo ao abrir ou fechar a boca, se você tem dor nos músculos da face ao acordar, dor de cabeça ao acordar, se você tem zumbido, se você ouve zumbido o dia inteiro, ou ainda se você tem dor ao bocejar e mastigar. Rapidamente, para a gente encerrar, quem a gente pode procurar se a gente tem algum desses sintomas? Eu acho que a melhor opção é você procurar o cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, ou um cirurgião dentista especialista em disfunção temporomandibular. São as duas especialidades que tratam esse tipo de problema, de questão. E aí que tenho certeza que você vai encontrar alguém capaz de te ajudar. Obrigada pela sua ajuda hoje. A gente se vê de novo amanhã. Se cuida.